Vamos olhar quais são os critérios para uma substância ser descrita como transtorno por uso de substâncias? Aqui no DSM-5 a gente tem todos esses critérios, e eu traduzi para vocês esses critérios. Tá? Então, nós temos o primeiro critério, que é a perda de controle. E percebam que a perda de controle, ela é diferente da impulsividade. O que é perda de controle? O que é impulsividade? Eu tenho um impulso e eu não me repreendo desse impulso. Tá? Eu faço sem medir a consequência. Eu sou impulsiva. O que é perda de controle? Eu quero controlar. O que seria o descontrole alimentar? Eu quero controlar. Eu não gostaria de ingerir essa quantidade, mas eu sinto que não sou eu que controlo. Eu estou em descontrole dessa situação. São construtos diferentes. Quando a gente fala de dependência por uso de substâncias, né, transtorno por uso de substâncias, a gente está falando em consumir quantidades maiores ou por um período maior de tempo do que o pretendido, do que o planejado. Deterioração social. Ele fala impaired, né, social impaired. Fracasso em cumprir principais obrigações, no trabalho, nas atividades diárias, junto à família, por conta da substância, ou de querer a substância, ou por ter usado a substância. Risco do uso. E aqui a gente não está falando do risco de eu comer e, de repente, daqui a algum tempo, desenvolver uma doença crônica não transmissível, mas sim, no momento do uso, me submeter ao risco pela substância. Vamos pensar, por exemplo, numa pessoa que tem uma dependência, né, um transtorno por uso de substância, essa substância seria a cocaína, por exemplo. Esta pessoa se submeteria ao risco, na ausência da substância, para a busca? Provavelmente. Né? Onde que ela busca esse tipo de substância? Em locais de risco. Então, mesmo colocando a própria vida em risco, essa pessoa não sente que ela não faria. Com relação à alimentação, quando a gente pensa nisso, fica mais complexo. Alguém já ouviu falando, eu atravessei a rua, me coloquei na frente de um caminhão, mas atravessei para buscar o sonho da padaria, pondo minha vida em risco, porque eu precisava daquela substância. Né? Ou ainda me submeti ao risco pelo açúcar, porque um documentário trouxe o açúcar como uma substância viciante. O documentário trazia estudos em ratos, não em humanos. Né? E a argumentação para que o açúcar fosse considerado viciante foi que acionava os mesmos circuitos cerebrais. Mas, claro, quando a gente fala de recompensa, o circuito é um só. Sistema mesolímbico. Tá? Acionaria o mesmo. Quando nós nos alimentamos, ele é acionado também. O que a gente tem que entender é que em nenhum estudo há essa comparação e essa extrapolação, porque a dependência por substância, ou o impacto no nosso sistema mesolímbico, na nossa neurofisiologia, frente ao uso de uma substância é imensamente superior, né, do que ao uso de um alimento. Então, é muito importante a gente separar esses conceitos. E critérios farmacológicos, e aqui a gente está falando especialmente da necessidade de aumento da quantidade daquela substância para se obter o mesmo efeito. Para atender esses critérios do DSM, ainda há de se haver sofrimento clínico ou prejuízo evidenciado por 2 ou mais, né, dos sintomas, por um período de pelo menos 12 meses. E a severidade desse transtorno por uso de substância, ela é classificada pela somatória desses sintomas presentes. Tá?